Vamos lá. Então a gente volta, né, com a nossa gravação aqui da segunda parte, tá? Não sei por que foi interrompida aqui a nossa gravação, mas a gente volta a gravar, tá? Para os alunos aí que não puderam assistir essa aula ao vivo. Então, continuando aqui, falando um pouquinho sobre o exercício fiscal, tá? Os elementos de resultado e sua influência no patrimônio. O que seria o exercício fiscal? Pessoal, o exercício fiscal, ele é intitulado como o ano fiscal, tá? Período de 12 meses. No Brasil, nós temos exercício fiscal coincidindo com o ano, né? O ano que a gente tem aí, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o exercício fiscal é o chamado ano fiscal, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, todas as empresas, as movimentações delas são do dia 1º ao 31. Chegou 31, tem que começar o quê? Outro exercício, que inicia no próximo ano, tá? Então, é o período de 12 meses, formado por 4 trimestres. Então, no Brasil, coincide com o ano civil, tá? Que é o 1º de janeiro, como eu falei para vocês, e 31 de dezembro. Já nos Estados Unidos, nós temos aí a questão do ano fiscal ser diferente. Então, o americano, ele começa em outubro e termina em setembro do ano seguinte, tá? Eu acho que para o Brasil seria bem melhor do que a gente está fazendo, né? 1º de janeiro e 31 de dezembro, então fica dentro do ano civil. Já nos Estados Unidos, não. Lá a contabilidade, ela tem o exercício fiscal iniciando em outubro, finalizando em setembro do ano seguinte, tá? Então, quando a gente fala aí a questão dos elementos de resultado, pessoal, são aquelas atividades realizadas que podem produzir receitas ou despesas, que afetam, é claro, o patrimônio positiva ou negativamente, tá? Então, elementos de resultado são aqueles elementos, pessoal, que eles vão trazer o quê? O lucro ou o prejuízo. Mas para mim ter o lucro ou prejuízo, eu tenho que saber o quanto de receita e o quanto de despesa. Então, a gente só sabe disso no final do exercício. 31 de dezembro, encerrou as atividades. A partir do dia 1º, a gente começa a fazer o fechamento aí, né, dos elementos de resultado para ver se a empresa teve o lucro ou prejuízo. Então, receitas maior do que despesa, a gente tem lucro. Despesa maior do que receita, nós temos prejuízo, tá? Na pública, pessoal, não sei se alguém já chegou aí pegar um balanço, né, ou verificou um balanço de uma prefeitura, tá? Do governo estadual, em geral, né? Quando a gente pega lá um balanço, pessoal, não vai aparecer lucro, tá? Quando as receitas são maiores do que as despesas. Então, é o chamado superávit, tá? Então, quando tem um lucro lá na empresa pública, né, na prefeitura, no governo federal, estadual, nós temos o chamado superávit. É porque o governo teve um lucro, mas não aparece lucro, ele é diferenciado, ele vem como superávit. E quando ele tem prejuízo, ele é chamado de déficit, tá? Na contabilidade pública. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre a previdência social, né? É chamado um déficit tal, ou seja, teve um prejuízo, tá? Lucro é mais utilizado para empresas privadas, tá bom? Tranquilo? Pessoal, receita. O que é uma receita, né? A gente já falou de receita maior que despesa, a gente tem um lucro, receita menor que despesa tem um prejuízo. É a chamada entrada de recursos financeiros. Geralmente é proveniente da venda de bens e serviços, tá? É uma característica de receita para produzir recursos que vão gerar aí o lucro para a empresa. Exemplo, venda de bens, venda de serviços, descontos obtidos, juros recebidos. Resumindo, é somente através das receitas que a empresa obtém um lucro. Então, quando você ouvir falar sobre a venda de bens, venda de serviços, a gente classifica como uma receita, tá? E a despesa é o contrário, né? Seria a saída de recursos financeiros sem o aumento do patrimônio, ou seja, a aquisição de um bem para o consumo rápido, né? Geralmente durante aí o exercício. Então, as despesas ocorrem o quê? Todo momento, é igual vocês em casa. Sempre vai ter uma despesa, né? Vai ter uma despesa de compra, uma despesa de combustível, despesa de roupa. Então, esse é o chamado aí saída de recursos financeiros. Então, nós temos exemplo aqui, ó, água, luz, telefone, salário, isso aqui tudo é considerado uma despesa, tá? Voltando na receita, o que é uma receita? São vendas, né, de bens, vendas de serviços, descontos obtidos, juros recebidos. Já as despesas são as saídas de recursos financeiros, tá? Então tá tudo aqui, ó, todo detalhe, correio, aluguel, material de expediente, limpeza, considerado como despesa, tá? Então sempre haverá uma despesa quando for preciso desembolsar aí um recurso
financeiro, tá? E a diferença, pessoal? Qual que é a diferença? É o chamado resultado do exercício. Eu acredito que vocês já ouviram falar da DRE, né? Se não ouviu, vai ouvir falar agora, e quem ouviu já vai ouvir de novo, né? O que é uma DRE? É uma demonstração do resultado do exercício. É onde as empresas sabem se teve lucro ou prejuízo. Como que eu sei? É a diferença entre as receitas e despesas, como eu falei anteriormente, tá? Será positivo lucro ou superávit quando as receitas forem maior que as despesas, ou negativo, né? Prejuízo e déficit quando as receitas forem menores que as despesas. Então, o resultado do exercício deve ser o quê? Incorporado ao patrimônio, aumentando quando houver lucro ou superávit e diminuindo quando houver prejuízo ou déficit, tá? Então, nós temos aqui, ó, receitas, vendas de produtos, mercadorias ou serviços, aumenta o ativo. À vista, né? Quando se vende produtos à vista, entra dinheiro no caixa, e quando vende a prazo, gera direitos a receber ou clientes. E despesas? São aqueles gastos realizados nas atividades da empresa sem aumento do ativo, tá? Consumo de bens. Então, despesa, paga à vista, sai dinheiro do caixa. Pago a prazo, aumento das dívidas. Então tá aqui, ó, receitas maior que despesa, lucro, receitas menor que despesas, prejuízos, tá? Temos aqui a representação gráfica, um desenho, né, para vocês verem. Depois que a gente apura, né, lá nas receitas e despesas, ver se tem lucro ou prejuízo, a gente joga aqui, ó, para o patrimônio líquido, pessoal. Tá? É isso que nós vamos explicar para vocês posteriormente. Ah, eu tenho lucro ou prejuízo, o que, que eu faço com aquele valor? Eu jogo lá no balanço patrimonial, tá? Então, toda vez que a gente for fechar um balanço patrimonial, a gente tem que ter aí o lucro ou prejuízo. Por quê? Porque se não tiver, a gente não consegue fechar, ok? Bom, aqui, pessoal, é uma atividade, tá? Que vocês vão fazer. Então, aqui, ó, toda receita é positiva, toda despesa é negativa. É uma coisa bem fácil, né? Bem tranquilo. Mas aqui, ó, vocês vão classificar. Conta de luz. O que é uma conta de luz, né? Eu só vou iniciar aqui no aluguel. O aluguel já está respondido. Ó, aluguel. O que é o aluguel? Negativo em despesa, tá? Professor, mas é um aluguel que eu estou recebendo. Como que classifica? Pessoal, sempre vai vir assim, ó. Quando vier só aluguel, pode considerar como uma despesa. Quando vier aluguel ativo, é aquele aluguel que eu estou recebendo. Ah, mas vai lá no balanço? Não. Aluguel ativo é o que eu recebo, se torna uma receita. Aluguel passivo ou somente aluguel é uma despesa negativa. Conta de luz, despesa negativo. Venda de mercadoria, receita positivo. Conta de água, despesa negativa, e assim por diante, tá? Ó, descontos obtidos. Qual que é a diferença de descontos concedidos para os obtidos? Alguém aí tem ideia? Qual que é a diferença desses dois? Concedidos e obtidos. Vamos ver se tem alguém que vai responder. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Já te respondo, Depiné. Perguntou aqui, tal. Esperar, né? Tranquilo, já te respondo. Obtido, você ganha desconto. É isso mesmo, Alan. Tá? Obtido é quando você ganha o desconto. Então, aquele diferença que você ganhou é o se torna receita. É aquele que você paga mais, tá? Ou aquele que você concede, né? A diferença entra como despesa, tá bom? Depiné, ou quando sobra recurso em conta de um ano para o outro, também é gerado superávit, mudando os elementos de despesa. Então, o Depiné, nesse caso aqui, quando você fecha uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício, ele vai ter um lucro ou prejuízo. Quando você gera novamente, né, um balanço, aquele lucro ou aquele prejuízo, ele já vai estar no balanço, ele vai fazer parte das contas patrimoniais. Então, fechou um período, ele não volta, tá, para acumular, ele não acumula, ele pode acumular lá no balanço, tá? É o que nós vamos demonstrar mais adiante para vocês, vocês vão entender. Então, não é que volta lá para a DRE. Uma vez apurado o lucro ou prejuízo, automaticamente esse valor vocês jogam para o balanço patrimonial, tá? É bem tranquilo, vocês vão compreender essa questão. Então, pessoal, esse é o exercício que vocês vão fazerem, tá? Então, a gente já está quase encerrando a aula e a gente vai passar para você. Então, vai estar lá, ó, multa de trânsito, é uma despesa, negativo, tá? Salário do mês, é o salário que a empresa está pagando, tá? Então, é uma despesa negativa, ó, venda de serviço, venda, tudo que tiver envolvido aqui, venda, é uma receita positiva, tá bom? Ó,
Juros de empréstimo bancário, despesa, negativo. Venda de bem do ativo, receita, positivo, tá? E os demais, basicamente, seriam despesas, tá? Pessoal, próxima aula, né? Nós vamos falar aí sobre as situações patrimoniais possíveis, mas eu vou explicar no exercício, eu já vou cobrar nesse primeiro exercício, mas ele é bem tranquilo, tá? Caso vocês errarem, a gente não vai descontar ponto, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Sobre as situações patrimoniais positivas, que a gente classifica como superavitária, né? Deficitária ou nula. O que, que isso quer dizer? Superavitária nada mais é do que o positivo, é a situação que você tem o ativo menos o passivo, deu um valor positivo, ou seja, maior do que zero, né, positivo, menor que zero, negativo, se deu zero, é nulo, tranquilo? Claro que a gente para nessa aula 4, aí a próxima aula síncrona, a gente vai explicar a aula 5, tá? Alguém ficou com dúvida? Quer fazer uma pergunta? Que agora eu vou passar para atividade, tá? Para a gente finalizar a aula de hoje, não adianta a gente também acelerar demais, tá? E aí a gente, depois de tudo isso, a gente vai entrar em contabilidade de custo, explicar para vocês os métodos, os tipos de custos, tranquilo? Então vamos lá. Então deixa eu só abrir aqui a página e da atividade que vocês vão fazer e nós vamos. Aí a gente encerra a aula por hoje. Basicamente eu não acelero muito, é porque o aluno tem que compreender o conteúdo em si, né? Básico. Não adianta a gente passar muita coisa e a pessoa não entender, tá? Então é aos poucos que a gente vai explicando. Então deixa eu compartilhar aqui a atividade que vocês vão fazerem, né? Para me entregar segunda-feira, tá, pessoal? Segunda-feira vai ter a data lá tudo certinho. Dúvidas, vocês podem perguntar aí pelo WhatsApp, tá? Quem não ainda acessou aí o WhatsApp, não entrou no grupo, eu passei um link lá no Siga Notícias, tá? Só clicar lá, vocês vão conseguir entrar no grupo. Informações eu vou postar aqui, vou postar no Siga, então a gente vai ter aí um canal de comunicação. Pessoal, aqui, ó, atividade 1, eu acredito que todos estão vendo, vai ter algumas perguntas de descrever. Por que eu peço sempre para o aluno descrever? Justamente para vocês entender um pouco da teoria. O que são fatos e atos administrativos? Tá? O que é o ativo? O que é o ativo circulante, não circulante? Então, são perguntinhas básicas, vocês podem responder, não precisa fazer aquele textão, né? Descrever uma folha, duas folhas, não. Eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam. Por quê? Porque essas perguntas aqui a gente acaba passando na avaliação, na prova, tá? Lembrando que a prova que vocês vão ter, já publiquei as datas, pode ser que a gente altere aí, mas fica firmada essas datas. A prova a gente vai abrir aí um horário de manhã até a noite, tá, pessoal? Para vocês terem o tempo, o momento que vocês quiserem fazer. Só lembrando, pessoal, tá? Deixa eu só interromper aqui, voltar aqui. Eu já compartilho essa folha aqui. Só lembrando que o semestre passado teve aluno que deixou para fazer na última hora. Vocês sabem que o sistema ele suporta uma quantidade X de pessoas. Depois ele começa a dar uns PT aí, né? Uns PT, como a gente fala. Alguns problemas de cair. Então a gente pede, por isso que eu vou abrir a prova, avaliação, desde manhãzinha, tá? Provavelmente 7, 8 horas da manhã já está liberado para vocês fazerem até. Agora eu vou, da última vez, o semestre passado, eu deixei até as 8 da noite, tá? E eu fechei. Como vocês são turma noturna, eu vou deixar até as 11 horas, tá? Então até as 11 horas vocês vão ter o prazo de fazer a prova. São 2 tentativas, tá? Com 20 questões, tá? Então são 20 questões, vocês vão ter aí dentro de 1 hora para fazer, 20 questões objetivas, vocês vão assinar lá. É uma prova bem tranquila, fácil, tá? Mas que às vezes o aluno deixa para a última hora, não entende o conteúdo, então às vezes o sistema deu problema, vocês perdeu aquela vez, e vocês vão basicamente ter a segunda tentativa. Então vai ser a melhor nota, tá? Então o sistema caiu, você perdeu, você vai ter mais uma tentativa. Então eu sempre peço para o aluno acessar pelo computador. Professor, eu não tenho acesso. Então tenta fazer no horário que não tenha
aquele monte de gente acessando ao mesmo tempo, que a gente sabe que acontece, tá? Do pessoal acessar, não só aqui, de todos os campos da Unemate de Mato Grosso, então às vezes acaba dando algum probleminha, tá? Mas assim, a gente sempre tenta ajudar o aluno, se der algum problema, as 2 tentativas dele, a gente pelo menos tenta anular uma para ele fazer a prova, tá? Então, Sérgio, a nota que vai ser considerada vai ser a melhor tentativa, tá? Mas eu sempre peço para vocês, façam com calma, entenda o conteúdo, tá? Não apenas tirar 10, tá? Essa avaliação agora, pessoal, eu mudei. Então, vai ser 3 provas, tá? As 2 primeiras, elas vão ter peso 5, tá? Então, vão ser 20 questões objetivas que vocês assinalar. Então, vocês podem tirar até 5, tá? A segunda, vocês automaticamente podem tirar até 5. Então, vai somar essas 2, vai gerar um 10. A terceira prova, que vai ser a última, tá? Lá, quando estiver acabando o semestre, vai ser de todo o conteúdo. Vai ser 40 questões, 2 tentativas também. E ela vai valer 10. Então, a diferença vai ser essa. Eu dividi em 2, para o aluno não tirar nota baixa, né? Às vezes acaba ele tirando nota baixa. Então, vai ser 40 questões. Mas são questões curtas, tá, pessoal? Dá para fazer. Essa prova aí, em 20 minutos, vocês fazem, tá? 20, 25. Estourando 30 minutos, vocês fazem 40 questões. Então, é uma prova bem tranquila, até porque, às vezes, eu repito questões que foram nas duas outras avaliações anteriores, tá? Então, na última prova, eu acabo aí colocando algumas questões, tá? Então, são 40 questões mais objetivas. Você assina lá, né? Vão ter aí de 4 a 5 alternativas. Se você prestou atenção na aula, acompanhou, fez os exercícios, é 10. Tá? Como eu falei para vocês, teve alunos que ficou com 95, 98 de média. Tranquilo? Beleza? Se tiver dúvida, vocês podem colocar aí no chat que a gente vai respondendo, tá? Pessoal, então vamos lá para o exercício para a gente finalizar a nossa aula de hoje, explicando para vocês aí o que é para fazer. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui para compartilhar essa folha. Compartilhando aqui, eu acredito que vocês já estão visualizando aí, né? Então, deixa eu abrir em PDF, que é bem melhor. Deixa eu abrir aqui em PDF, fica bem melhor para vocês visualizarem, eu acredito, né? Eu mandei em PDF aí para vocês fazerem. Então, vamos abrindo aqui a página e aí a gente... Vamos lá. Beleza. Então, tá ok. Vamos abrir aqui. Pessoal, acredito que todos estão visualizando aí, né? Atividade 1, PSLE 2020/4. Então, isso aqui vocês vão me entregar até segunda-feira, às 23h59 da noite, tá? Pessoal, tá aqui, ó, de escrever. Então, vocês vão fazer uma consulta. Nesses livros que eu postei, inicialmente aí, vai ter algumas definições, tá? Eu acredito que tem todas. Mas vocês podem pesquisar, pessoal, em outras bibliografias, tá? Mas são livros que a gente está utilizando aqui. São fatos administrativo, ativo circulante, não circulante, o que é o realizável a longo prazo, investimento imobilizado intangível, o que é depreciação, amortização e exaustão, o que é passivo, qual que é a classificação das contas do passivo, tá? Então, nada mais é do que vocês descrever o conceito, tá? Eu espero que vocês consigam compreender. Pode ser que a gente coloque algumas questões relacionadas a isso, tá? A2, pessoal. Questão 2. Classifique os elementos patrimoniais, bens, direitos, obrigações, positivo, negativo e ativo. Lembra que eu passei para vocês lá nos nossos slides? Aqui, ó, clientes. Número 1, o que eu coloco? Bem, direito, obrigação. Então, eu escrevo aqui, bem, direito ou obrigação, tá? Positivo ou negativo, ativo e passivo, tá? Ou passivo, no caso, né? Então, todas essas contas estão no plano de contas. Vocês podem verificar aí que nós temos, nas nossas aulas, um plano de contas, tá? Mas qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Aqui, vocês vão classificar as contas patrimoniais, que é bens, direitos e obrigações. Nessa terceira aqui, pessoal, vocês vão classificar as contas de resultado, receitas e despesa, tá? Então, o plano de conta traz todos lá os detalhes. Inicialmente as contas patrimoniais, depois os elementos de resultados, despesa e receita. Então, isso aqui, ó, é aquele exercício que eu mostrei para vocês agora, tá? Número 1, o que eu coloco, professor?
vou colocar positivo ou negativo. E 2, receita ou despesa. Lembre-se, toda receita é positiva e toda despesa é negativa, tá? Pessoal, nessa questão 4, o que seria? Encontre a situação líquida patrimonial. Aqui você vai classificar, tá? Bens, direitos e obrigações. Aqui embaixo, pessoal, vocês vão colocar um valor. Que valor? Vocês vão pegar as contas bens, direitos e somar, menos obrigações. Então, por isso que vocês têm que classificar o que é um bem direito, uma obrigação. Pega os bens e direitos, somam, menos as obrigações. Coloca o valor aqui, escreve positivo, negativo ou nulo, tá? Aqui também e aqui também. Então, é necessário que você classifica primeiro, tá? Essas 5, pessoal, é a mesma coisa que a gente passou lá para vocês, né, anteriormente. Então, são contas patrimoniais, temos aqui, ó, número 1, bens, direitos, obrigações, positivo, negativo, ativo e passivo. E o valor aqui, pessoal, vocês podem colocar o valor, tá? Soma os bens, um exemplo, caixa é cliente, caixa bem, clientes é um direito, eu somo os dois. É claro que vai ter mais alguns bens aqui, eu somo todos, menos as obrigações. Aqui dá um valor, positivo, negativo ou nulo, e se escreve, né? Positivo, negativo ou nulo, tá? E assim por diante. Aqui também, então não tem dificuldade. Isso aqui nada mais é do que um exercício iniciante, né? Para a gente classificar, tá? Então espero que vocês façam. Dúvidas estamos à disposição, é claro que nós vamos aí fazer o melhor possível, né? O exercício melhor possível de compreensão, tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, estamos à disposição. Temos o e-mail aí do SIGA, mas eu acredito que fica mais fácil a gente falar através do WhatsApp, que é mais rápido, né? Eu visualizando eu consigo responder. Ou se algum colega também tiver aí à disposição, né, ou a resposta, já pode estar respondendo. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Pergunta? Deixo aí as considerações de vocês, se alguém quiser dizer. Tudo tranquilo? O Sérgio disse que está tranquilo. Então, pessoal, a gente fez uma melhor maneira possível para vocês compreenderem, tá? Não é difícil a nossa aula, então, lembrando que nós vamos ter apenas uma aula síncrona por semana. Então, é bom que vocês não percam, tá? Já vamos deixar marcado para a próxima terça-feira, pessoal. Caso a gente for alterar o dia, eu aviso, tanto no portal como no grupo do WhatsApp, tá? Se vocês não puderem assistir, vai ficar gravada, vamos gravar e disponibilizar posteriormente, tá? Mas nós vamos sempre fazer uma aula síncrona por semana, tá? Esse arquivo, Sérgio, ele já está lá no portal Tarefa, tá? Se você tiver aí pelo SIGA, você pode ir lá em Atividades, pode ir lá no ícone, tá? Iniciou página principal, você vai ter os conteúdos, e aí você pode basicamente ir lá no ícone. Deixa eu entrar aqui, que daí fica mais. Você pode ir lá no ícone Atividades, Tarefas, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, que daí eu já demonstro para vocês também, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, está em PDF. Eu acho que... Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar. Tá, vocês estão conseguindo visualizar essa tela, pessoal, que eu tô aqui, ó? Eu acho que sim, né? Então, vocês vão ter notícias aqui, ó, tá? Aí tá aqui, iniciou, você vem aqui, ó, atividades, tarefas. Ó, tá aqui a atividade 1. Então, fazer a classificação, tal, tá? Atividade deve ser feita individualmente, inicia hoje e vai até o dia 19, tá? Até as 23h59, ó. Então, você pode baixar o arquivo aqui, ó, tá? Ele está em azulzinho aqui. Você clicou nele, ele vai fazer aí, no caso, o download, tá bom? Tranquilo, pessoal? Ah, tá. Disponibilizei no WhatsApp, ele é editável. Ah, tá. Não, beleza. O Depiné disse que já disponibilizou. Pessoal, eu posso até disponibilizar. Não, beleza. O Depiné já disponibilizou. Eu disponibilizei em PDF porque às vezes algum aluno quer imprimir e às vezes sai desconfigurado, tá?
Mas se alguém quiser, a gente pode passar também em Word, tá bom? Então pode acontecer da gente disponibilizar aí no caso em Word e depois desconfigurar na hora da impressão. Mas eu posso passar para vocês. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Dúvidas? Não? Se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a atividade é essa, tá? A gente fica por aqui. Até a próxima aula. E aí o nosso canal de comunicação é o WhatsApp e o portal Siga aí as informações. Beleza? Então, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus aí e não deixe de fazer a atividade. É bem tranquila. Dúvidas, estamos à disposição. Tranquilo? Um abraço e até mais.